Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado hoje, terça-feira, dia 29 de agosto de 2017, em um dia em que o pregão foi de bastante volatilidade, tanto aqui no Brasil como lá fora, mas que no final acabou prevalecendo um viés mais positivo, pelo menos para o Ibovespa, que encerrou com uma alta de 0,44%. Hoje pela manhã, o clima era de maior aversão ao risco, isso porque a Coreia do Norte voltou a alimentar um clima de incerteza, um clima de tensão, após lançar um míssil sobre o território do Japão. O míssil passou sobre o território, não chegou a atingir o Japão, mas de qualquer forma isso alimentou uma tensão geopolítica entre os dois países. A Coreia do Norte, que tem sido protagonista dessas tensões, ora envolvendo os Estados Unidos, ora envolvendo o Japão, e de qualquer forma isso acabou impactando nos ativos de risco pela manhã. Acabou influenciando o desempenho das bolsas da Europa, que fecharam com viés mais negativo. Entretanto, ao longo da tarde, o clima foi ficando um pouco mais tranquilo, sem maiores novidades em relação a esse potencial conflito. As bolsas americanas passaram a subir e o Ibovespa pegou carona, acabou sendo influenciado positivamente pelas bolsas americanas e encerrou o dia com uma alta de 0,44%. O dólar fechou hoje praticamente estável, ligeiro avanço de 0,04%. A moeda americana se encontra cotada na casa dos R$ 3,16. Em termos de agenda econômica, hoje foi um dia um pouco mais morno lá fora, mas aqui no Brasil tivemos um indicador importante e o governo central reportou hoje um déficit primário de 20,1 bilhões de reais no mês de julho. Esse foi o pior desempenho para o mês da série histórica que teve início em 1997. Essa leitura foi pior do que os economistas projetavam, que era um déficit da ordem de 18,2 bilhões nesse mês de julho. Então, realmente uma leitura bastante negativa desse indicador. Reflexo, em parte, pela queda real de 2% nas receitas nesse período em relação a julho de 2016. Isso mostra aí, reflete bem o desaquecimento da economia nesse período, que acaba se refletindo na queda das receitas. Então, numa leitura geral, um número negativo que o governo central divulgou nessa tarde aqui no Brasil. Além disso, hoje a agenda política também foi muito importante. Estavam previstas duas votações importantes no Congresso, entre elas a medida provisória 777, que cria a TLP, taxa de longo prazo, em substituição à TJLP, que é a taxa utilizada pelo BNDES para conceder empréstimos. Essa discussão estava ocorrendo hoje à tarde no Congresso, até o horário do fechamento desse programa. A gente não tinha uma informação sobre o avanço dela, mas sinalizações que tínhamos até então sugeriam o avanço dessa medida provisória, medida que é muito importante para o processo de ajuste fiscal. Além disso, também estava sendo debatido em uma comissão mista a aprovação da meta, das novas metas fiscais entre 2017 e 2020, também um assunto importante, mas assim como a medida provisória 777, ainda não tinha sido anunciado um desfecho sobre esse debate que estava acontecendo em Brasília na tarde dessa terça-feira. Lá fora, como eu falei, a agenda econômica foi mais vazia. A gente vai aqui à tela observar o desempenho das bolsas. Como eu falei, na Europa realmente prevaleceu um sinal mais negativo. Inglaterra recuou 0,9%, o mesmo caiu a bolsa da França, enquanto na Alemanha a queda foi um pouco mais forte, 1,5%. Nos Estados Unidos, eu comentei, essa recuperação se deu principalmente na parte da tarde. O Dow Jones fechou com 0,26% de alta, S&P 0,1% e a Nasdaq 0,3% de valorização. Aqui no Brasil, a alta foi de 0,44%, chegamos ao patamar de 71.330 pontos e o giro financeiro hoje totalizou 6,5 bilhões de reais, um giro um pouco abaixo da média recente que temos observado na Bolsa. Com isso, no mês de agosto, o Ibovespa acumula já valorização de 8,2%, bem melhor do que os principais pares, tanto da Europa como os índices americanos, que mostra que os investidores, aos poucos, aqui no Brasil, vão dando um voto de credibilidade em relação à retomada da economia, em relação ao avanço do ajuste fiscal, e isso se reflete também nos ativos de renda variável, como é o caso da Bolsa. Falando um pouco mais sobre o índice Bovespa, eu trago aqui as principais oscilações nessa terça-feira. Vocês podem observar entre as maiores altas hoje, Embraer subindo 4,1%, Cyrela 2,5%, Semig 2,3%, Sabesp
e as ações da Braskem completaram a lista. Algumas dessas altas refletem algumas notícias que foram divulgadas, como é o caso, por exemplo, da Embraer. A Embraer foi a maior alta, subindo 4,1%. Hoje foi divulgada uma notícia que o Itamaraty vai levar à Organização Mundial do Comércio, OMC, o caso que questiona subsídios de que o governo canadense estaria fornecendo à Bombardier. Bombardier, que é uma das principais concorrentes globais da Embraer, estaria usando, portanto, de alguns subsídios fornecidos pelo governo canadense. Então, o Itamaraty vai questionar a OMC esse potencial subsídio que estaria sendo dado, e isso naturalmente trouxe um impacto positivo para a Embraer. Entretanto, na nossa opinião, esse não é um caso fácil. Em casos passados, em outros anos, qualquer tipo de julgamento demorou muito tempo, levaram anos até chegar a uma conclusão. Então, essa alta hoje de Embraer, ela é justificável, mas em nossa visão, ela não deve alterar o viés para a ação. Lembrando que a gente tem recomendação de venda para a Embraer, uma vez que a gente entende que o preço atual do papel já reflete bem seus fundamentos, então a gente não vê muito potencial de valorização no curto prazo, o que justifica a nossa recomendação de venda para as ações da Embraer. Comentando agora Sabesp, a Sabesp também informou que a Sabesp e o município de Guarulhos, em São Paulo, eles darão continuidade à elaboração de um acordo judicial para o parcelamento dos débitos do município com a Sabesp. Então a notícia foi bem recebida, vocês puderam observar, a notícia refletiu positivamente no viés das ações da Sabesp nessa terça-feira, ações essa que temos recomendação de compra e um viés mais positivo, considerando o retorno no médio e no longo prazo. E por fim, CEMIG é um papel que tem mostrado maior volatilidade nas últimas sessões. A empresa está em meio a uma disputa judicial com o governo federal a respeito de 4 usinas que não foram renovadas pela companhia na ocasião da medida provisória de 2012. Essas usinas, elas vão, ou pelo menos pretendem, segundo o governo, ir a leilão que está previsto para dia 27 de setembro. A CEMIG tenta barrar esse leilão, por outro lado o governo pretende levar adiante essa disputa judicial. Está sendo cada dia atualizada por alguma liminar, alguma nova decisão, então isso tem trazido muita volatilidade para as ações da CEMIG. Lembrando que no nosso cenário de base a gente não considera a CEMIG renovando essas concessões, pelo menos não sem custo. Então, caso a CEMIG consiga qualquer tipo de vitória, isso deve sim influenciar positivamente as ações, mas volto a dizer, não é o nosso cenário base. O mais possível, a maior probabilidade, em nossa visão, é de que essas usinas realmente passem por esse leilão previsto para o mês de setembro. Agora, voltando aqui à tela, comentando as outras ações, as principais baixas, Eletrobras, hoje, 2,7% de queda, papel nitidamente passando por uma realização após a forte alta que a gente viu na semana passada em reação à intenção de potencial privatização. Agora, é natural esse movimento de ajuste, a ação cedendo um pouco. Tivemos aí na Copel, 2,1% de queda, JBS, Klabin e WEG completaram a lista hoje das principais oscilações. E agora, chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã, quarta-feira, teremos aqui no Brasil, logo cedo, às 8 da manhã, a leitura do IGPM, IGPM que é um indicador de inflação muito utilizado no reajuste de preços dos imóveis. A expectativa para o mês de agosto é de uma ligeira alta de 0,07%, mas quando a gente compara agosto de 2017 com agosto do ano anterior, a expectativa é de uma queda de 1,72%, então ainda mostrando uma deflação relativamente forte o IGPM. Teremos ainda aqui no Brasil o resultado primário do setor público e nos Estados Unidos, uma agenda relevante, teremos o PIB do segundo trimestre, a expectativa é de um crescimento anual de 2,7%, crescimento bem interessante, e além disso teremos os dados da ADP sobre criação de empregos formais no setor privado. Essa é a prévia do payroll, será conhecido na sexta-feira, que são os dados oficiais do mercado de trabalho americano. O PIB vai ser conhecido logo cedo, às 9h30 da manhã. Bom, com isso eu vou encerrando o programa dessa terça-feira. Obrigado a todos pela audiência, boa noite e até amanhã.